E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, seguindo aquele nosso velho roteiro. Velho roteiro não, o nosso roteiro atual de falar de futebol brasileiro, de falar de Olimpíadas. Eu quero falar um pouco do Caio Bonfim. Esta manhã, cedinho, o Caio conquistou a medalha de prata na marcha atlética e a gente vai deixar nossa singela homenagem a esse gigante. Gigante. Se a gente falava ontem da ginástica, da questão da falta de incentivo, da falta de apoio, existem algumas modalidades e tantas dezenas de modalidades que tem falta de apoio, falta de patrocínio. A gente sabe como é que é, não gira tanto dinheiro, não tem tanta visibilidade, é difícil. É difícil, mas tem algumas modalidades, em especial a marcha atlética, que além da falta de apoio, além da falta de incentivo, existe o excesso de maldade. A marcha atlética é uma modalidade que sofre muito preconceito. E o Caio sofreu muito preconceito. O Caio e a família dele sofreu muito preconceito. Porque a marcha atlética, por ser aquele caminhar rápido, não é uma corrida, é um caminhar veloz, por isso que se chama marcha, né? Eles andam em altíssima velocidade e por andar em altíssima velocidade parece que eles estão dançando. O próprio Caio falou assim, pô, tem gente, olha, acho que a gente tá rebolando aqui, né? E sofre muito preconceito. E não só no Brasil, não vou falar só do Brasil, não. De uma forma geral, as pessoas olham com certo ar de preconceito pela forma como os atletas se movimentam. Né? Ridicularizam a modalidade, ridicularizam o trabalho e, e a gente deixa um salve especial porque assim é mais uma batalha que tem que ser vencida. Além de você ter que superar as adversidades do apoio, do incentivo, você tem que superar a barreira do preconceito. E o Caio superou tudo isso, sua quarta Olimpíada, para enfim conseguir uma medalha inédita na modalidade. Chega a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Então a gente vai deixar a nossa singela homenagem ao Caio aqui, a gente abre falando sobre isso. Vamos pular para o futebol brasileiro e depois a gente retoma com a Olimpíadas. Já falamos da prata do Caio, já falamos de outros grandes resultados para o esporte brasileiro. E vamos embora, vai. Copa do Brasil, sem mais delongas. Vamos lá, Atlético Paranaense 2, Bragantino 0, CRB 2, Atlético Mineiro 2, Flamengo 2, Palmeiras 0, Atlético Goianiense 1, Vasco da Gama 1, Corinthians 0, Grêmio 0 também. Eu me arrisco a dizer já, e o torcedor palmeirense que me perdoe, o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil. Não é pelo resultado, é pela bola que está jogando. O Palmeiras não joga absolutamente nada. Não jogou nada contra o Fluminense, não jogou nada contra o Vitória, foi ridicularizado pelo Vitória e não jogou nada contra o Flamengo. De todas essas três partidas que eu citei, talvez essa partida em especial contra o Flamengo fosse o resultado mais normal. Mas por ter perdido do Fluminense sem jogar nada, por ter perdido do Vitória sem jogar nada e por ter sido massacrado pelo Flamengo também, é difícil a gente colocar um certo que o Palmeiras tem alguma chance. Nada, faz muito tempo que o Palmeiras não supera, se eu não me engano, o torcedor me corrija se eu estiver errado, se eu estiver cometendo algum tipo de heresia, mas faz muito tempo que o Palmeiras sequer vence o Flamengo no Allianz Parque, jogando em seus próprios domínios. Então, eu me arrisco a dizer que essa eliminação, pô, tá querendo, aí o torcedor rubro-negro que vai me xingar, pô, já tá querendo zicar. Não é isso, gente, eu não tô zicando. Eu acho que assim, existem algumas coisas acontecendo com, em especial, a equipe do Palmeiras. A gente tá dando destaque especial porque é uma das equipes de referência no país hoje, em termos de administração, a forma como o futebol é gerido, dentro e fora de campo. E o futebol que é apresentado é um futebol preocupante, é muito pobre. E isso abre margem para outras equipes que não são SAFs, que são administradas de forma caótica, olhar e falar, cara, olha o que acontece com o Flamengo ano após ano, trocando de treinador. Olha o que está acontecendo com o Palmeiras agora. Né? Os caras se acham os melhores e estão vivendo a crise. Né? Então, assim, isso abre margem, por isso que a gente deixa aqui um destaque especial. Eu acho que a oscilação é natural. Só me causa estranheza a atuação do Palmeiras, a forma apática como os jogadores se comportam dentro de campo. Questão de posicionamento tático e tudo mais, a gente pode criticar o Abel, entrou de forma excessivamente defensiva o Palmeiras, mesmo na escalação já ficava um pouquinho evidente isso. Você não consegue tirar o melhor de alguns atletas
especial o Felipe Anderson, por exemplo. Você não consegue ficar apostando num contra-ataque com o Rony. Isso é coisa do passado. O Rony já não é mais o garoto de 2 anos atrás, onde esse estilo do Abel se consagrou em 2020, quando o Abel chega ao Palmeiras. Esse estilo já é ultrapassado. 2020, estamos falando de 2020. 2020, 2021 já é ultrapassado. Já é ultrapassado. Estamos em 2024. O atleta envelhece. E para um atleta de muita velocidade como o Rony, cada temporada que passa é um pouquinho de velocidade a menos. Então, esse estilo já está ultrapassado. Mas o Abel entrou para tentar fazer isso. A grande diferença do início do trabalho do Abel com o de hoje é uma coisa que eu venho falando de forma compulsória há pelo menos 2 temporadas. O Palmeiras é um time defensivamente frágil. Ele cede muitos espaços aos adversários. Frágil não, mas fragilizado em relação ao que foi o Palmeiras retranqueiro de 2020. O Palmeiras de pelo menos 2 temporadas, 23, 22, parte de 22, 23, eu venho falando aqui de forma repetida. O Palmeiras está cedendo muito espaço aos adversários. E a gente sempre fazia crítica. E o Abel criticava a imprensa, falava que o pessoal via a coisa de forma negativa, via o copo meio vazio quando o copo estava cheio. Vocês se prendem às coisas ruins, eu prefiro me apegar às coisas boas, que era a invencibilidade do Palmeiras. Eu acho que isso que a gente vê hoje do Palmeiras, tomando gol do Fluminense, tomando 2 do Vitória, poderia ter sido mais, tomando 2 do Flamengo, podendo ter sido mais, é um reflexo de tudo que a gente vem falando. Não só eu aqui, mas tantos outros comentaristas, inclusive setoristas do Palmeiras, falando o Palmeiras está frágil defensivamente. Mas é um time com muita cabeça, com muita consistência. Consegue buscar o resultado. Hoje o time se acomodou. O time está acomodado. Então, quando o time se acomoda, os problemas se acentuam. E o problema defensivo do Palmeiras não é de hoje que a gente fala. É um problema crônico. É um problema crônico. O Palmeiras cede muito espaço aos adversários, mas quando o time está concentrado e focado, querendo fazer história, isso é uma coisa, isso é relevado, porque uma bola passa na cagada aqui, bate na trave ali, o Everton faz uma grande defesa, ou toma o gol e o time busca o resultado. Agora não. O time não vai até a última bola, não corre até a linha de fundo, não vai para a dividida, não tem postura nem vontade de buscar o resultado. Então é complicado, assim. O que acontece? É o trabalho do Abel que é ruim? Não. Eu só acho que ele foi deixando alguns problemas passar, se apegando nos resultados positivos, nos números positivos, e o resultado está aí. Eu falei no começo desse ano, se o Palmeiras continuar com a fragilidade defensiva que vem apresentando desde o início da temporada, o Palmeiras não vai conseguir disputar os torneios de mata-mata. Eu citei especialmente a Libertadores. E o primeiro grande resultado está aí. O primeiro grande resultado está aí. O Palmeiras, para mim, já está fora da Copa do Brasil, não porque o time não tem cabeça, não tem a competência, mas porque o time não vai conseguir fazer um milagre diante de um Flamengo. Diante de uma equipe como o Flamengo, que é uma equipe organizada, que vive um bom momento, fora o retrospecto, o Palmeiras não consegue bater o Flamengo no Allianz Parque há muito tempo. Ainda mais fazer 2 gols. Pô, mas essa é uma boa hora de fazer história. Certamente que é. Certamente que é. Mas tudo joga contra o Palmeiras. Tudo joga contra o Palmeiras. E eu acho que assim, o próprio Abel, ele quer se consagrar, eu tenho certeza disso, mas o próprio Abel vai olhar e falar, cara, é melhor a gente não ser humilhado pelo Flamengo, vamos fazer uma partida justa, digna, não vai dar para passar, porque os caras, infelizmente, eles estão no melhor momento, eles estão mais organizados, eles estão com mais confiança, e a gente foca no que a gente tem, que é voltar a focar no Brasileirão e é voltar a focar na Libertadores. Talvez ele pense nesse sentido. Mas, jogando a bolinha que tá jogando, eu acho muito difícil alguma coisa acontecer, alguma coisa muito diferente acontecer. Essa tem sido a tônica do Palmeiras. Já são 3 jogos e a gente não vê qualquer sinal de reação. A gente não vê qualquer esboço de reação da equipe alviverde. Então, eu me arrisco a dizer que o Flamengo avança já me arrisco a dizer. E aí eu falei, talvez o torcedor palmeirense fique bravo, fala, pô, ele tá menosprezando o Palmeiras.
talvez o torcedor rubro-negro fique bravo, pô, tá zicando o Flamengo. Não, a gente apenas faz como o nosso compromisso aqui é com analisar o momento. Analisar o momento. E o momento é esse. O momento é esse. Se fosse ter um IA de 2 semanas para o próximo jogo da Copa do Brasil, talvez a gente fale, pô, talvez muita coisa mude. Mas é muito improvável que mude. É muito improvável que mude. Depois da coletiva forte que o Abel deu no jogo contra o Vitória, a gente vem para esse jogo do Flamengo, nada mudou. Eu acho que tem problemas muito mais profundos dentro do vestiário. Talvez na forma do Abel passar as informações para a equipe, que não consegue entender o que ele está passando, que não consegue assimilar o que ele passou. Talvez ele está passando alguma novidade, ele está colocando muitos atletas novos para jogar. Talvez esses caras também não estejam entendendo, não estejam em sintonia com os caras que lá estão já há muito tempo. Não sei, isso é dor de cabeça pro Abel, ele ganha muito bem para isso, é o técnico mais bem pago, está entre os técnicos mais bem pagos do mundo, isso é dor de cabeça para ele. O que a gente analisa é o momento do Palmeiras e o momento é horrível. É horrível. Não vou aqui criticar o trabalho do Abel, falar que é ruim, que é bom, falar que ele tem que ser demitido. Eu acho que ele já provou que ele é o melhor técnico em atividade no Brasil. Se tem alguém que pode fazer o Palmeiras virar essa chave, é o Abel Ferreira. Agora, num curto espaço de tempo, eu acho difícil. Acho que dá para disputar a Libertadores. Acho que dá. Mas tem muita coisa para melhorar. É um time muito frágil, desatento, acomodado e eu acho que vive das glórias do passado. Acha que a qualquer momento vai dar para virar uma chave, a qualquer momento alguma coisa vai acontecer, não vai acontecer. Isso é resultado de muito trabalho, e se você não trabalha, não estou falando de trabalhar fora de campo, porque eu tenho certeza que é trabalhado muita coisa fora de campo, mas se você não trabalhar dentro de campo, nada cai do céu. E às vezes, em virtude de tantos sucessos recentes, os caras acham que alguma coisa vai cair do céu. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Nada vem de graça. Tudo caiu pro Palmeiras, tudo deu certo pro Palmeiras, não porque caiu do céu, mas porque os caras fizeram acontecer. E a sorte acompanha quem trabalha, quem acredita, quem tem confiança. E o Palmeiras carece de confiança. Eu acho que carece de confiança e carece também de vontade dentro de campo. Não tô falando que. Não vou nem falar de ética, de falta de comprometimento, porque eu não. Me custa acreditar que uma equipe vencedora como o Palmeiras, os atletas, com mesmo a comissão técnica, que os atletas de repente querem queimar o Abel. Me custa acreditar. Eu não prefiro não ir nessa linha. Eu acho que é um time acomodado e que acha que vai resolver a qualquer hora. E não vai acontecer. E não vai acontecer se não pôr a bola no chão e jogar bola. Então, assim, eu acho que são 3 resultados. É uma sequência suficiente para o Abel mostrar para os caras, para o diretor de futebol, que é muito silencioso, chegar no vestiário e falar: olha, para Leila Pereira, que gosta de falar, pôr a boca no trombone, chamar todo mundo e falar: gente, o negócio é o seguinte, vocês não querem jogar, não querem trabalhar, tudo bem, não tem problema. Pede um ano sabático, você sai de férias, a gente para de pagar o salário e quando você estiver bem você volta. Agora não fica aqui recebendo em dia, né? O melhor elenco do Brasil, um dos melhores clubes do Brasil, que paga em dia para jogar e se arrastar dentro de campo, né? Para se arrastar, não é nem para jogar. Então aí vai entrar a cobrança profissional. Vamos ver se o Palmeiras vai saber, porque é o que eu falei, talvez um jogo dá para falar, pô, jogo do Fluminense, pô, no Maracanã, né? Desgastante, cansativo. Jogo do Vitória, pô, estamos pensando no Flamengo. Tá tudo bem. Agora contra o Flamengo, agora não tem mais desculpas. São 3 jogos em sequência que o time não joga nada. O time não joga absolutamente nada. Eu me recordo do jogo do Fluminense, em menos de 3 minutos, o Fluminense teve 2 chances claríssimas de gols e perdeu por falta de, talvez, de confiança, de qualidade, por excesso de qualidades do Everton também, talvez. Gol não saiu, mas em menos de 3 minutos, o Fluminense teve 2 oportunidades. Cara a cara com o goleiro. Cara a cara com o goleiro. Então, assim, eu falei, agora tem uma sequência boa. Pra galera chegar e mostrar, ó, e aí, e agora?
né? E agora? A gente está pagando em dia, você quer ir para outro clube, né? Ficar devendo? Pô, o São Paulo tá tendo que rescindir com o Rames porque não tá pagando, não pagou o cara, não pagou o que acordou com o cara. O Corinthians, o presidente já falou que tem que escolher qual conta vai pagar e segue contratando. É isso que vocês querem? Se é isso que vocês querem, pode, fique à vontade. A serventia é a porta da casa. Agora aqui, todo mundo recebe em dia, todo mundo recebe correto, sem atrasos. Então a gente quer ver comprometimento, a gente quer ver trabalho, né? Vocês ganham em dia para trabalhar. Então, se perder trabalhando, lutando, tá tranquilo, não tem problema. Uma hora a chave vai virar. Agora, perder da forma que tá perdendo, isso é, no mínimo, justa causa, né? Porque os caras não estão trabalhando. Não estão trabalhando. Brincadeira, a gente faz umas brincadeiras aqui, brincadeira ali, mas o fato é que a bola não está sendo jogada e agora que a gente vai ver. Agora que a gente vai falar, fica aqui algumas matérias, né? Alguns jornalistas talvez falando que essa seja o pior momento do Abel no Palmeiras. Eu acho que não. Eu ainda fico com aquele pós-mundial, o primeiro mundial do Abel, que o Palmeiras não chega na final, não ganha o terceiro lugar, volta para o Brasil, perde Supercopa do Brasil, perde Recopa, é eliminado, se eu não me engano, pelo CRB em casa na Copa do Brasil. O torcedor me corrija se eu estou errado. Eu lembro muito bem porque assim, foi uma sequência muito ruim, eu achei que o Abel fosse cair naquela altura. Eu achei que o Abel fosse cair, porque foi uma sequência assim, foi um depois do outro. E depois o Palmeiras segue rumo ao bicampeonato da Libertadores. O trino total, né? Mas o resto é história. Mas aquele, para mim, foi a pior sequência do Abel no Palmeiras. Aquela foi a pior sequência. Não em resultados, né? Não em sequência de jogos, mas em resultados, né? Em quedas, né? Em frustrações. Então, esse para mim é de longe o pior momento do Palmeiras. É um momento de oscilação, chama atenção a atuação da equipe com os jogadores de qualidade, mas ainda para mim não é o pior momento do Abel Ferreira no Palmeiras, tá? E o Flamengo, acho que segue rumo a disputar tudo. Tá se encaixando, tá ajustado, tá ajeitado. Jogou uma oitavas de final de Copa do Brasil como tem que ser jogado, contra um grande rival. Parecia outra categoria. Parecia um time de Série A jogando contra um time de Série C. Né? De verdade. Por que eu falo o quê? O Palmeiras atuou de forma ruim. Ah, mas você tá tirando mérito do Flamengo? Não, não tô tirando mérito do Flamengo, não. O mérito do Flamengo, talvez eu até faça crítica ao Flamengo, porque poderia ter feito uns 4 gols e matado a classificação. Mas não, fez 2. Né? Poderia ter feito muito mais. Então, assim, eu elogio, tá ajustado, mas fica a leve crítica. Dava para ter feito mais. Dava para ter garantido o resultado. Enfim, gente, esse foi o destaque. Vamos só passar pela tabela e a gente vai para os Jogos Olímpicos. Eu preciso agilizar, já estamos em 18 minutos, né? A gente vai seguir falando de Palmeiras. Enquanto não melhorar, a gente vai seguir falando, né? A gente vai seguir criticando, porque é atípico, é incomum para um time como o Palmeiras, é incomum. Então aqui a gente faz a crítica. Até porque quando eu falava de questões defensivas, o negócio ficava ao ar, né? Que o Palmeiras seguia ganhando, então o negócio ia sendo empurrado com a barriga. Agora chegou um momento que não dá para empurrar mais. Eu acho que assim, tem que ajustar ou tem que ajustar. Bom, o Vasco define a sua classificação em São Januário. Eu acho que sim. Se o Palmeiras não melhorar em questão de uma rodada, assim, a próxima rodada, o próximo jogo do Palmeiras define. Para mim, se o Palmeiras vai ter condições de brigar com o Flamengo ou não. Mas vai priorizar mais uma vez a Copa do Brasil. Então, como é que você vai jogar ao meio de semana, priorizando o Campeonato Brasileiro, sendo que você não pode ser humilhado pelo Flamengo no Allianz Parque, como fez o Vitória. Curiosamente, outra equipe rubro-negra, né? Não dá. Não dá. Como é que vai ser? Então, assim, o Palmeiras deve poupar. Não sei como é que vai ser. Não sei. Eu só acho que, como eu falei, talvez fosse no final do mês, eu diria, pô, tem uma chance. Tem uma chance. Como é no dia 7 agora, eu não sei, acho que não dá mais tempo. Acho que não dá mais tempo. Vasco da Gama tem uma grande chance, tem uma grande oportunidade, empatou fora de casa no Antônio Ascioli. O Bragantino
tem uma tarefa duríssima, né? Uma mata-mata, o Furacão é brabo, hein? Mas estava passando ali por uma reformulação, quem sabe, né? Quem sabe? O São Paulo já acho que está encaminhado também, assim como o Flamengo está encaminhado. O Atlético define a classificação na Arena MRV, acho que dá para passar de forma tranquila, mas depende também, né? Depende muito. Aqui o Bahia, uma grande oportunidade diante do Botafogo. O Grêmio é a mesma coisa, só que não é em Porto Alegre, vai ser no Couto Pereira. Vamos ver. Vamos ver como vai se portar a equipe gremista, que vem melhorando o seu futebol, vem elevando os níveis competitivos. Hoje vamos ter Juventude Fluminense, o último jogo desses jogos de ida. É da Copa do Brasil, vamos ver o que o Flu apronta para cima do Juventude, ou que o Juventude apronta para cima do Fluminense. Vamos embora, vamos com Olimpíadas, alguns resultados da quarta-feira, a gente encerra falando da medalha de prata do Caio, na marcha atlética. Bom, Estados Unidos e Sudão do Sul, existia muita expectativa para esse jogo de basquete, porque nos amistosos pré-Olimpíadas foi um jogo suado entre Estados Unidos e Sudão do Sul. E aí, para mim, ficou muita gente assim, caraca, Sudão do Sul é uma seleção para ficar de olho. E eu falei, cara, os Estados Unidos não jogou nem 50%, com todo respeito à equipe do Sudão do Sul, não jogou nem 50% que poderia jogar. E a galera, não, Sudão do Sul é bravo, os caras jogaram muito, né? Estados Unidos suou. Eu falei, tá, suou mesmo, mas assim, os caras não jogaram nem 50% do que eles podem jogar. E nessa partida contra o Sudão do Sul, com todo respeito ao Sudão do Sul, que é uma baita seleção, os caras jogam basquete. Os caras jogam muito basquete. Falta um pouquinho de malícia, cuidado em alguns turnovers, acho que faltou no detalhe, mas os Estados Unidos ainda é muito mais time. Assim, eu me arrisco a dizer que os Estados Unidos jogou nem 70% do que eles podem jogar. Você viu o Stephen Curry, atleta do Golden State Warriors, cara, o que ele fez nessa partida foi qualquer parada. Assim, parecia um amador jogando. E se o Stephen Curry jogasse 100% do que ele poderia fazer, cara, os Estados Unidos ia extrapolar a barreira dos 130 pontos. Ia estourar a barreira dos 130 pontos. Não tem condição. Você vê o Kevin Durant jogando em modo amistoso. Você vê o LeBron James também em modo amistoso. Ele acelera quando precisa, né? O Sudão do Sul começa a ficar confiante, engata 2, 3 cestas seguidas. Vai lá o LeBron James, tome a quinta errada para você ver que aqui não. Né? Como diria o Rômulo Mendonça, que inclusive narrou esse jogo, aqui não, queridinha. Aqui não vai ter. Não vai ter o que aconteceu antes das Olimpíadas. Então, assim, você vê que os caras jogam em modo amistoso mesmo. Você sente isso. Para quem acompanha a NBA, e eu não acompanho 100% a NBA, mas eu consigo acompanhar vários jogos, você vê que os caras não estão nem nos 70%. Então, assim, você fica olhando e fala, cara, se os caras quiserem mesmo, não tem nem competitividade. Não dá nem para competir. Não dá nem para competir. E olha que eu acho o Sudão do Sul uma das melhores seleções dessas Olimpíadas. Uma das melhores. Os caras jogam muito basquete. Muitos jogadores habilidosos. Só que aquela coisa, falta malícia em um lance aqui. Dava para endurecer o jogo dos Estados Unidos? Eu acho que até dava, porque os caras estavam em modo amistoso. Mas você vê que não dá, né? Não dá, assim. Quando você acha que... Quando os caras acham que vai dar, mete uma cestinha de 3, aumenta a confiança, vai lá e tome LeBron James. E tome Kevin Durant. Não dá, velho. Os caras, eles funcionam em uma outra rotação. É brincadeira, né? É impressionante. Vamos seguir com o boxe. Tivemos a eliminação do Luiz Oliveira. Infelizmente, ficou ali na bronca. Uma decisão da arbitragem contestável, eu diria. Eu não entendo muito de boxe, confesso a vocês. Achei que foi muito equilibrada a luta, mas ficou aí a bronca dos brasileiros de que o Luiz podia ter saído vencedor. Eu não sei. Eu sei que a Bia amassou a tal da Chelsea, da holandesa. Nossa, a Bia amassou. A gente ficava olhando e falei, cara, a holandesa vai sair com a cara amassada, porque o que ela tomou de soco é brincadeira. E ela mais alta, o braço mais longo, mais envergadura, a Bia esquiva e toma. Esquiva e toma. Marretou legal, venceu de forma unânime, incontestável, e a Bia segue no boxe. Tá muito focada.
Ana Sátila, infelizmente, não conseguiu, né? Mais uma semifinal aqui. Não, chegou na final, né? Avançou na semifinal de forma tranquila, mas na final não conseguiu. Teve algumas punições na descida e infelizmente não deu. Mas vai ter mais uma oportunidade. E eu tô acreditando muito ainda numa medalha da Ana. Tô acreditando muito. Faltou pouco ali. Desceu um pouquinho rápido, encostou ali na barreira, acabou tomando uma punição ali logo no comecinho. Um pecado, né? Um pecado. Ciclismo BMX, quando a gente gravou o podcast ontem, o Gustavo Balalouca estava fazendo as suas manobras e infelizmente não deu, né? Você vê que o nível é muito alto. O nível é altíssimo. E o Gustavo fez manobras incríveis. Eu não entendo muito de BMX. Entendo um pouquinho mais de skate, mas não entendo muito de BMX. Mas achei que fez manobras incríveis. Teve uma baita de uma participação. Foi muito legal, foi muito bacana. Mas eu acho que é legal assim, manter o Brasil na referência dos esportes radicais. Eu acho muito legal. O Bala Louca representou legal o nosso país. Assim como o Kevin no skate, não tinha como. Você vê que tem atletas que realmente eles são. É um outro nível. Eu vi o Kevin no skate e falar, cara, o Kevin anda muito. O Kevin é um fenômeno. Mas aí você viu os japoneses, os americanos, e fala, pô, não dá. Não dá. Os caras não sabem brincar. Aí você fica naquela de, poxa, vamos fazer o nosso direitinho. É igual o Bala Louca. Vamos fazer o nosso direitinho, porque se os caras abusar muito e cair, a gente belisca alguma coisa. Mas se não der, pô, aí não vai ter como. Mas vamos competir. Eu acho que é importante competir, e o que a gente viu do Kevin do Bala Louca foi competitividade. Foi muito legal. Uma participação muito bacana. É legal a gente ver modalidades novas, né? Muita gente não tem muito contato com esses esportes dos X Games. Faltou só o patins, hein? Daqui a pouco a gente pode ter um patins aí, quem sabe? Ia ser legal também. Futebol, o Brasil perdeu da Espanha 2-0, mas acabou avançando. Acabou se classificando, a combinação de resultados permitiu e o Canadá também se classificou. O Canadá que perdeu 6 pontos se classificou também. Que coisa, como as Olimpíadas, como os pontos corridos permitem. Como os pontos corridos permitem que algumas coisas aconteçam. E o Brasil conseguiu avançar. A Marta foi expulsa ainda no primeiro tempo. Gente, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, que a Espanha é a melhor seleção do planeta, que o Brasil ia ser amassado. Mas o Brasil teve chance. Curiosamente, com uma jogadora a menos, o Brasil teve muitas chances no contra-ataque. Mas queimava, era um toquezinho a mais, né? Era uma pecar num passe que dava para acertar. A gente sabe que quando o jogo entra na correria, é difícil você acertar um passe, porque pô, você exige um movimento de muita precisão quando você tá com a adrenalina lá alta depois de correr sei lá quantos metros. Então, pô, assim, é difícil, cara. Não vou falar aqui também, pô, caraca, que erro grotesco. Mas, poxa, faltou aquela caprichadinha. Dava pro Brasil, eu acho que ter aprontado alguma coisa. Não vencido. Vencido não. Vencido, falar que o Brasil vencer a Espanha é covardia. Mas dava para ter aprontado alguma coisinha, né? Feito um gol, de repente perde de 2-1, mas quem sabe o empate, o Brasil tava não ia dar, né? Eu acho que não ia dar, mas enfim. Pô, dava para beliscar um golzinho ali, de repente as espanholas ficam um pouco desesperadas, dá uma emocionada, dá para empatar. Existem condicionantes do jogo que permitem isso. Mas fato é que o Brasil não jogou nada, assim, a Espanha adotou um estilo excessivamente defensivo, a seleção brasileira, e a Espanha teve o domínio de todas as ações. É muito mais time, como conjunto, tecnicamente falando, eu acho que tem jogadoras mais técnicas, mais diferentes, mais habilidosas. Todo respeito, eu não estou aqui menosprezando a seleção brasileira de forma alguma, eu acho que aceitar que, eu sempre vejo assim, aceitar que o adversário é melhor, é aceitar que, cara, a gente vai ter que jogar de uma forma diferente. E talvez por isso o Brasil adotou o estilo excessivamente defensivo. Teve muita gente que criticou, pô, o Brasil precisa beliscar um pouco a Espanha. Mas não dá, cara. Não dá. Assim, uma coisa é querer, outra coisa é poder. Você acha que a Marta estava confortável de ficar se defendendo, de ficar correndo atrás da bola? Ela cometeu a gafe ali para cima da Olga Carmona
acertou o pé na cabeça da jogadora espanhola e foi expulsa. Então, assim, você acha que a Marta estava confortável de jogar daquela forma? Ela não estava. Mas a Marta estava em campo para uma bola, para fazer um lançamento. Um lançamento. Para o Brasil sair na frente ou empatar um jogo, ela estava lá para isso. E ela tem talento e habilidade e ela é diferente para isso. Mas você acha que ela estava confortável de ficar correndo atrás da bola? Não tá, né? Ninguém fica confortável. Uma atleta como a Marta, poxa, a Marta é jogadora, né? A Marta é jogadora gol. Ou ela vai dar assistência ou ela vai fazer o gol. É assim que ela se sente confortável. Mas não dá. Você tem que entender que, olha, as espanholas são melhores. Como é que a gente vai bater elas? Assim. Ah, é assim que tem que jogar? É assim que eu vou jogar. É preciso defender? É preciso correr? É preciso acreditar? Eu vou fazer isso. Eu não sou considerada a melhor atleta da história do futebol à toa. Eu ainda tenho lenha para queimar. E eu vou queimar essa lenha. Custe o que custar. Cometeu uma gafe ali? Cometeu. Isso é natural. Você vê que quando ela sai chorando, é um choro. Até as espanholas, né? Foram dar uma consolada na Marta. Porque elas sabem que não é na maldade. Sabe que não é na maldade. Mas, pô, quando você tá num jogo que você tá excessivamente desconfortável, alguma gafe acontece. E mesmo a melhor do mundo, ou a melhor do mundo eu não vou dizer, né? Que a melhor do mundo é a Bonmati. E antes dela foi a Putellas. Duas espanholas. Mas a melhor de todos os tempos comete erros. Né? A experiência pesa, mas às vezes comete erros na adrenalina do jogo. No excesso de vontade de ajudar a seleção brasileira, pô, estão cobrando a gente não tá indo para as divididas, então eu vou para a dividida. O problema é que a bola estava muito alta. Né? Mas enfim, acontece. Acho que assim, o Brasil se classifica, ok, bacana. Se fosse eliminado, eu acho que assim, para mim, confesso a vocês, sincero honestamente, não tô conformado. Eu acho que não faria diferença. Acho que não faria diferença. O que a gente viu do Brasil é que é uma seleção que ainda precisa de tempo, precisa maturar muita coisa, precisa que as atletas se adaptem ao ambiente, ao estilo de trabalho do Arthur Elias. Então acho que a sensação que eu fico com esses Jogos Olímpicos é legal, tivemos a participação, para mim já deu. De verdade, para mim já deu. Não é que eu tô desacreditado, não é isso. Eu acho que assim, uma camisa como a seleção brasileira, com a Marta em campo, eu acho que elas podem ainda se encontrar na competição, mas eu acho muito difícil. Se o que eu já vi da seleção brasileira nas Olimpíadas, pô, eu acho que legal, bacana, a gente teve material suficiente para olhar e falar, pô, temos que trabalhar muito. Tem muita coisa que precisa ser mudada. Temos jogadoras de potencial, temos condições de praticar um futebol melhor, mas com esse tempo que a gente teve não vai dar. Não vai dar. Mas enfim, a seleção avança. Acho que é mais um tempo importante para que outras jogadoras ganhem ainda mais experiência, mais malícia de jogar competições desse nível, né, de várias seleções. Acho que vai ser legal. Se eu não me engano, vai encarar a França. Eu me recordo da França. Foi a pedra no sapato do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Austrália e Nova Zelândia. Foi um jogo disputado, brigado, mas o Brasil acabou perdendo. Gol da gigante francesa. Como é que era o nome dela? Putz, esqueci o nome da gigante francesa. Né? Zagueirona lá, presença diária. O Brasil deixou ela livre. Ela tava por uma bola e o Brasil, a seleção acabou deixando ela livre. Ela fez o gol. Então, não sei nem se está jogando. Eu não acompanhei nenhum jogo da França, para ser honesto. Sei que a França é uma boa seleção, pelo que eu vi da Copa do Mundo. É uma excelente seleção. Forte. Tecnicamente, tem jogadores que fazem diferença, correm muito, muita força física. Tem a combinação necessária. Né? A França, eu acho que é a seleção que tem a combinação necessária para você conseguir praticar um futebol competitivo até contra a Espanha. Então eu não sei se o Brasil vai conseguir ter condições de bater de frente. Endureceu o jogo contra o Japão, foi legal, mas sofreu excessivamente contra o Japão, sofreu excessivamente contra a Espanha, e eu acredito que contra a França a tônica vai ser a mesma. A equipe vai sofrer excessivamente e não vai ter uma jogadora como a Marta,
para fazer um passe de qualidade, um passe de maestria. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Com a vitória dos Estados Unidos para cima da Austrália, né? Tiveram alguns resultados, se eu não me engano, a Alemanha precisava vencer, Estados Unidos precisava vencer também. E com essa combinação, o Canadá também, eu não me lembro a combinação exata, mas acabou dando tudo certo para o Brasil. Ginástica artística, o Diogo Soares acabou ficando na 20ª e pouca posição. Acho legal, um atleta jovem, né? Atleta jovem ganha experiência, ainda mais numa Olimpíadas. Pô, eu acho sempre muito importante essa participação para ele se ambientar, ganhar experiência, ganhar casca, isso é natural, né? Assim, o nervosismo acontece, você precisa fazer a gestão de forças. Tivemos judô também. Deixa eu acelerar aqui. Deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa que eu queria deixar o destaque. Pô, tem a participação dos brasileiros, tá, gente? Eu vou passar rapidamente aqui, porque eu quero falar ainda da medalha de prata do Caio Bonfim. No tênis, tem alguma coisa que a gente quer destacar aqui no tênis? Eu acho que não, né? O Djokovic segue. A dupla brasileira foi eliminada pela dupla britânica, né? A Bia e a Luísa Stefani acabaram sendo eliminadas por 2-0. Tênis de mesa, o Calderano venceu ontem o francês e hoje cedo eliminou o coreano. O Hugo Calderano conseguiu um resultado inédito na história do tênis de mesa. Semifinais. O Brasil perdeu da Polônia 3-2, um pecado mais uma vez. A gente falou sobre isso ontem, né? Vamos pro dia de hoje. Tivemos já alguns resultados. E o que eu queria destacar a participação do jogo do Hugo Calderano. Acabou eliminando o coreano e está na semifinal. Resultado inédito no tênis de mesa brasileiro. O Calderano consegue um resultado inédito. Fez um partidaço. Ele simplesmente não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento do coreano. Passou o carreto mesmo. Hoje vão ter Rebeca, né? Vão ter mais ginástica. Deixa eu ver. O Brasil perdeu da Holanda no handball, infelizmente, mas ainda tem chance de classificação. O Brasil ganhou da Espanha no primeiro jogo, perdeu da França, perdeu agora da Holanda, se eu não estou enganado, mas tem chance de se classificar ainda. Bom, é isso. Eu acho que é isso, né? O vôlei feminino ganhou 3-0 para cima do Japão, né? Para quem estava na bronca com as japonesas, o vôlei feminino deu troco. 3-0 para cima da seleção japonesa, fora o passeio. Foi um passeio da seleção brasileira. Foi um passeio. Bom, vamos de Caio Bonfim. Eu abri aqui o podcast falando um pouco da prata do Caio. 33 anos, principal nome da marcha atlética do Brasil. Melhor resultado da carreira em sua quarta participação em Olimpíadas. É a quarta participação do Caio. Tem 33 anos. Para quem olha e fala, pô, atleta novo? Não. 33 anos, marcha atlética de 20 quilômetros. 20 quilômetros. É muito chão. Ele foi quarto lugar no Rio de Janeiro e subiu no pódio com um tempo de 1:19. 1:19. Cara, assim, é quase 1:20, né? É quase 1:20. Um minuto é muita coisa na marcha atlética, mas vamos pôr 1:20. São 20 quilômetros. Ele tem que correr 40, ele tem que correr 1 quilômetro. Ele tem que correr não, porque eles andam, né? Eles andam rápido. Ele tem que andar 10 quilômetros em 40 minutos. Você já parou para pensar na velocidade que o cara tem que atingir? Ele tem que andar, tem que fazer esse tempo em 40 minutos. Eu estou falando metade da prova. Metade, 10 quilômetros, tá? 10 quilômetros em cerca de 40 minutos. Menos, porque é 1:19, né? É uma loucura. É uma loucura. Deu o relato dele, muito emocionado. Eu assisti a entrevista dele na Cazé TV. E ele contando a história dele, a superação. A mãe é treinadora. Falou sobre o preconceito que ele sofreu, que a família sofreu. E, cara, assim, fica a nossa homenagem aqui, porque como
eu disse na abertura do podcast, existem modalidades, muitas, aqui no Brasil, que não tem incentivo, não tem estrutura. Não tem incentivo na forma de patrocínio e não tem estrutura de qualidade que permita o atleta atuar em alto nível. Então a gente citou a ginástica. Pô, a ginástica precisa de vários equipamentos. A ginástica é uma modalidade multidisciplinar, se é que a gente pode dizer assim. Precisa de muitos equipamentos. Muitos equipamentos. Pô, precisa da argola, precisa da trave, precisa do cavalo. Pô, precisa de um grande tablado para elas praticarem a performance a performance lá do, ai caramba, como é que é o nome? Esqueci o nome, né? Mas para fazer a parte mais artística da dança e tudo mais, as barras assimétricas, exige uma série de equipamentos. E no Brasil, muitos desses equipamentos têm que ser improvisados. Então, assim, além da falta de estrutura, a falta de incentivo na forma de patrocínio para manter o atleta preso ao esporte, você que nos ouve, muito provavelmente conhece alguém ou conheceu alguém que, cara, teve muita habilidade, teve muito talento, mas que seguiu por outro caminho. E você para pra pensar e fala, cara, já pensou se esse cara seguisse o caminho do esporte? Será que ele poderia ser um medalhista olímpico? Eu conheci na minha infância muitos caras que jogavam muito futebol. Muito, assim, mas muito, assim. Eram caras. Pô, eu confesso a vocês, eu já vi muita pelada e já joguei muita pelada, mas pouquíssimos. Na pelada tem muito cara que acha que é bom, tem muito cara que é razoável, tem muito cara que é jogador de pelada, mas tem alguns caras que são muito diferentes. E você vê isso. É natural, isso acontece. Isso acontece. Aí você fica, pô, já pensou se esse cara tivesse seguido o caminho do esporte? Será que ele teria se tornado um grande atleta? A gente fica pensando em tantas outras modalidades, né? Talvez você conheça alguém do vôlei, talvez você conheça alguém do atletismo, talvez você conheça alguém da própria ginástica artística que a gente estava falando aqui. Então tem muitas modalidades que pela falta de incentivo, pela falta de estrutura também, pô, a pessoa chega e fala, eu tenho que tomar uma decisão. Qual a decisão que eu vou tomar? Eu vou seguir uma carreira acadêmica, né? Acadêmica que eu digo vou para a faculdade, não vou seguir com esporte, porque eu não vou conseguir me sustentar, infelizmente. Então muita gente acaba deixando o esporte em virtude disso. E você permanecer, e você resistir, e você ter resiliência é complicado quando não se tem estrutura e quando não se tem patrocínio. Mas é ainda mais complicado quando você tem que lidar com o preconceito, quando você tem que lidar com o ódio, quando você tem que lidar com a ignorância. E a marcha atlética é uma modalidade que, não só no Brasil, não vou falar só de Brasil, não vou ser levia, é uma modalidade que, infelizmente, é muito ridicularizada por muita gente. E volto a repetir, não só no Brasil, ela é ridicularizada, porque como o próprio Bruno não, o Caio, falou em entrevista depois da prova, falou, pô, galera, acho que a gente tá aqui rebolando. Então o pessoal ridiculariza. Ridiculariza o atleta, ridiculariza a família do atleta. Pô, como é que você deixou seu filho seguir esse caminho? Né? Então, como é que você vai resistir? Como é que você vai ter resiliência se você, além da falta de estrutura, além da falta de patrocínio, fala, pô, como é que eu vou seguir no esporte, atuando em alto nível, se eu não tenho dinheiro, se eu não recebo para isso? É complicado. E além de tudo, você tem que lidar com o ódio e com a ignorância, de ter que olhar nas redes sociais, ou mesmo nas ruas, para quem reconhece, você ser zoado, a pessoa tirar sarro da sua cara. Ah, você é o cara que fica rebolando, não é? Então, é difícil. É muito difícil. Então a conquista do Caio, a nossa homenagem aqui, é porque existem heróis. Existem heróis. Não estou falando que o cara que trabalha todo dia, que se dedica todo dia, que sofre todo dia, um trabalho, seja ele qual for, que ele também não é o herói. Ele também é um herói. Ele é o herói do seu mundo, da sua família. Né? Porque ele está lá trabalhando, ele está resistindo. É difícil, é difícil. Mas eu estou provendo à minha família o melhor que eu posso. Existem heróis no mundo inteiro, em todo lugar, no nosso dia a dia.
Talvez hoje você não tenha visto alguém da sua família sair de casa porque saiu para trabalhar muito cedo e talvez não vai ver quando voltar porque vai chegar muito tarde. É um herói para mim. Essa pessoa é um herói porque está trabalhando, está se dedicando para tentar prover o melhor para sua família, né? Então, eu fico até um pouco emocionado aqui, não tem jeito, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas existem heróis também. No mundo esportivo, no âmbito esportivo, existem heróis também que tem que lidar com a falta de incentivo, a falta de estrutura e tem que lidar, especialmente citando a marcha atlética, tem que lidar com a ignorância das pessoas. E você resistir, e você chegar num grande palco, e você chegar na cidade de Paris, embaixo da Torre Eiffel, só de estar lá já é motivo de orgulho e de satisfação. Mas o Caio resistiu. Ele sabia o que ele podia fazer. Ele sabia onde ele podia chegar. E ele falou, pô, cara, chegou um momento ali que eu senti a mão de Deus e ele me puxou. Vambora, vambora. É primeira, segunda, terceira, não interessa, vambora. Vambora. E a galera encostando, ele falou, pô, a galera encostando aqui, caramba. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Não tem jeito. Mas por isso que eu falo, existem heróis, né? Existem heróis. Às vezes, poxa, não ganha nem uma bolsa digna para seguir no esporte, mas vou seguir. Eu vou persistir, eu vou perseverar. Posso viver a vida inteira na humildade, mas eu vou resistir. O meu sonho é esse. Pô, você é o cara que rebola, né? Pô, toma vergonha na cara. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa de verdade. Não, eu vou assistir, eu vou resistir. Eu vou perseverar, eu vou lutar. Porque é nisso que eu acredito. É isso que eu gosto de fazer. Essa é a minha vida, esse é o meu mundo. E tá aí, cara. E tá aí, uma grande conquista. A gente fala da medalha, mas a medalha é a coroação. A medalha é a consagração de um trabalho. Mas como eu disse, só de estar lá, tendo que enfrentar o que ele enfrentou, já é motivo suficiente para ele olhar. E, pô, ele poderia vir em coletiva depois, ele poderia vir em entrevista depois da prova e xingar meio mundo. Vocês que me xingaram, vocês que me ridicularizaram, né? Vocês que desacreditaram, que tentaram me derrubar, tá aqui a resposta para vocês. Eu sou medalhista, mas não existe vaidade. Esse que eu, assim, o que me emociona mais nas Olimpíadas é que não existe vaidade. O cara não tá lá para divulgar uma marca. Ele não tá lá para estampar um patrocínio. Ele não tá lá para aparecer com tênis de marca, com bolsa de marca, com óculos de marca, com relógio de marca. Alguns sim, alguns estão lá, porque eles têm esses patrocínios. Mas a grande maioria dos atletas não estão lá para isso. Eles estão lá porque, cara, é isso aqui. Olimpíadas é isso aqui. Eu não estou interessado se eu vou ter que dar resposta para alguém, se eu vou ter que fazer o gesto do silêncio, se eu vou ter que fazer o gesto do cala a boca, se eu vou ter que mandar a galera para aquele lugar. Eu não estou preocupado com isso. Não é isso que me move. Não é isso que me move. A gente estava vendo a Eurocopa e a Copa América e eu falava, cara, é impressionante a marra de alguns atletas, né? Faz um gol numa partida que não vale nada e acha que ganhou o título, sai fazendo sinal de silêncio, faz cara de mal, acha que é o craque, né? Acha que é um craque. E quando você vê um atleta que passou o que ele passou e chega no final, só tenho que agradecer as pessoas que tiveram comigo, muita coisa aconteceu, muita gente desacreditou, mas aqui estou, né? Você vê o cara ter essa humildade de olhar, pô, no judô, né? Pô, esqueci o nome do brasileiro do judô, foi eliminado. E ele fala, cara, se a arbitragem tomou essa decisão, que o brasileiro ficou indignado, né? Se a arbitragem tomou essa decisão, eles estão lá em vários árbitros. Então é a decisão correta. Eu só tenho que seguir com fé em Deus, porque vai dar certo. Trabalhando. É isso, cara. É isso que me emociona nas Olimpíadas.
Fiquei indignado também com o resultado do judô? Na hora eu fiquei também. Mas, pô, depois que você vê o atleta falando uma parada dessa, você fica bolado, cara. Você fica bolado, você fala, pô, mano, não é possível, cara. Não é possível. O cara trabalhou 4 anos pra estar lá. Ele é eliminado, tá todo mundo louco, até o técnico dele. Ele chega e fala, cara, assim, é a vontade de Deus. Os caras estão em vários hábitos. Se eles viram a punição, eles estão corretos. E eu não tenho o que discutir. Cara, você fica sem chão, velho. Você fica olhando e fala, cara, o cara é muito grande. O cara é muito grande. E aí, por isso que aí a gente olha pro futebol e fala, pô, amo o futebol, gosto muito de futebol. Aqui a gente só fala de futebol. E aí você vê, cara, assim, amarra. Pô, os caras ganham salários milionários, tem uma marra do caramba, né? Reclamam de tudo. E você vê um atleta que trabalhou 4 anos para estar lá e ele fala simplesmente que, cara, foi a vontade de Deus. Eu fiz a minha parte. Eu lutei, eu tentei derrubar o cara, eu estava melhor na luta. Mas se o juiz viu punição, é assim que é, cara. Eles estão corretos. E eu vou seguir a minha vida. E eu vou seguir trabalhando. Pô, é muito forte isso, cara. Isso é muito forte. Acho que assim, ficam lições, exemplos e aprendizados que, poxa, assim, você deveria ter todo dia na sua vida. Mas como você não tem, um grande evento como as Olimpíadas talvez chame a sua atenção. É isso, gente, ó. Encerro por hoje. Já o meu parabéns ao Caio Bonfim, medalhista de prata aqui na marcha atlética. Grande guerreiro, superou várias adversidades e a consagração tá aí, né? A consagração tá aí. Encerro por hoje, mais uma vez um longo podcast, peço perdão, mas é assim, gente, é assim. Quando a gente começa a falar de Olimpíadas aqui, não dá, cara. Eu fico bastante emocionado. Eu gosto muito, falei, não nego e seguiremos falando. Peço desculpas por qualquer coisa. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta. Falar do jogo do Fluminense, Juventude Fluminense pela Copa do Brasil. E seguir falando também de Olimpíadas. Neste momento, a dupla brasileira do vôlei de praia em quadra. Quadra, se a gente pode dizer assim? Em areia. É isso, gente. Valeu demais. Forte abraço. E até amanhã. Tchau.